Era uma manhã de 1844, ou 22 de outubro de 1844, onde se aproximava o outono. Outono este que estava no hemisfério norte. Se aproximava a era ou a época de frio. E nós vamos ver que na mesma senda, na mesma ocasião que se aproximava, não é, o frio no hemisfério norte, também estavam expectantes os mileritas, aqueles que haviam marcado a data de que o Senhor voltaria em 1844, no dia 22 de outubro. Nós vamos ver expectativas, vamos ver presenças nos corações, ansiedade, entusiasmo, pois aquele a quem tanto esperavam estava a voltar, Cristo Jesus. Miller datou de que o Senhor estaria voltando a 22 de outubro de 1844. Como nós dissemos na semana passada, não é? Mostramos a história desse grande homem e como ele conseguiu convencer mais de 100 mil pessoas a acreditarem que o Senhor estava voltando. E é nesta senda que nós estamos dando continuidade da nossa série. Por isso, nesta semana, ou neste episódio, o episódio número 2, estaremos falando sobre os filhos do desapontamento, isto mesmo. Por isso, você, meu amigo, não saia daí, deixa teu like, tua mensagem, subscreva no nosso canal no YouTube e também partilhe a nossa página cá no Facebook. Não saia dali porque vamos trazer mensagens subliminares sobre os filhos do desapontamento. Os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. O livro de Atos, que nós acabamos de ler claramente, nos mostra uma indagação que os discípulos tiveram quando Jesus estava prestes a subir aos céus. Eles perguntaram: Senhor, será que é desta vez, não é, que vai restaurar o reino de Israel? E nós vimos o que o Senhor respondeu. Bom, continuando, não é, com a nossa história, dizer que na manhã de 23 de outubro de 1844, o sol raiava de tão clareza que deu a perceber aos mileritas, a todos os grupos, toda a gente que acreditara que o Senhor voltaria dia anterior, estavam decepcionantes, assim podemos dizer, estavam tristes, estavam desolados. Eles sabiam que aquele era o início do desapontamento, era o dia que começaram as angústias, que começaram problemas. Nós vamos ver, não é, um movimento que estava anteciosamente acreditando que o Senhor estava voltando. Neste dia, o sol vai brilhar nos corações, trazendo tristeza, em vez de trazer alegria. E outra coisa, não é? Para que nós possamos compreender claramente quais foram as frustrações, as dificuldades que aconteceu a essas pessoas. Antes de nós entrarmos nos mais detalhes, nos mais profundos acontecimentos, não é? Que vão datando o período pós-desapontamento, que é dia 23 de outubro, para além de as pessoas que estavam neste movimento sonharem com as mansões celestiais, para além de sonhar por ruas de ouro, que acharam que naquele tempo poderiam encontrar claramente, começaram a sonhar com frustração, com desespero, com perca de sentimento. Mas realmente o que aconteceu nesta data? O que aconteceu? E o que nós podemos aprender com eles, não é? Nós vamos ver grupos dissolvendo-se e isso trouxe amargura nos corações dos nossos contemporâneos, assim podemos dizer. É bastante triste relembrarmos essa história. Imagina você e eu se estivéssemos nessa condição, esperando o Senhor voltar e o Senhor não voltou. Bom, neste período do desapontamento, de acordo com a história e a biografia de vários personagens, não é, que fizeram parte deste desapontamento, nos diz que alguns abandonaram a fé, abandonaram o movimento, alguns ficaram frustrados, alguns em sofrimentos, pois havia acontecido várias coisas concernente à volta de Jesus. Outra coisa curiosa, de acordo com algumas fontes bibliográficas, nos dizem que Miller, apesar do desapontamento, continuou crendo na volta de Jesus. Muitos, naquela altura, pensaram claramente de que o Senhor poderia voltar no dia 24, 25, 26 ou mesmo naquele ano, ou talvez em 1845, 46,
Eles ainda acreditavam que o Senhor voltaria na época deles. Nós vamos ver pessoas, alguns frustrados, alguns expectantes, pois tinham certeza que o tempo ou a data era mesmo aquele. E outra coisa que eu quero levantar aqui é acerca do Irã Edson, um membro, não é, do movimento milerita, que em sua casa havia reunido várias pessoas que no dia 22 de outubro estavam à espera da volta de Jesus. Nós vamos ver Irã Edson angustiado, com dificuldades, e ele escreve algumas passagens muito tristes. Veja comigo, não é? Irã Edson, ao descrever o que viu após o desapontamento de 22 de outubro de 1844. O dia passou, nada aconteceu, e a nossa decepção se tornou uma certeza. Nossas mais caras esperanças e expectativas foram destruídas, e um espírito de choro tomou conta de nós como nunca havia experimentado antes. Parecia a sensação de perder todos os seus amigos e uma só. Choramos até o amanhecer. Se isso foi um fracasso, de que valeria o restante da minha jornada cristã? A Bíblia é um fracasso. Não há Deus, não há céus, nem cidade dourada, nem paraíso. Tudo isso não passa de uma fábula astuciosamente inventada. Não há realidade em nossa esperança e na expectativa dessas coisas. Todas nossas esperanças se perderam. Choramos até o amanhecer. Realmente, a época de 1844, após o desapontamento, trouxe consigo muitas consequências. Várias zombarias, dificuldades, angústias, as pessoas que criam que o Senhor estava voltando. Bom, depois destas coisas, depois de argumento, nós vimos o que Irã Edson vai dizendo nas suas crônicas. Ele estava angustiante. Ele diz que choraram tanto, choraram e choraram, que o Senhor não apareceu. Realmente era triste. E depois disso, nós vamos ver, vão surgir 4 movimentos que vão se dividindo após o desapontamento. E nós queremos chamar a atenção aqui para esses movimentos, essas ideologias que surgiram. Uma delas são os que permaneceram fiéis após o desapontamento. Depois do desapontamento, permaneceram aqueles que acreditavam ainda de que algo ainda poderia acontecer. Esses são os que permaneceram fiéis. Eles se reuniam no mesmo local, na mesma assembleia, pese embora, não é, que haviam grupos. Eles estavam unidos, mas haviam grupos com ideias diferentes. E essas ideias vão surgir depois, lá para frente, que nós vamos explicar nas divisões, não é, do milerismo. Outro grupo são aqueles que abandonaram a fé, abandonaram o movimento ou o grupo milerita. São chamados que deixaram o movimento. E eles acreditaram que estavam errados, estavam equivocados e voltaram para as suas igrejas de origem. E nessa altura, as igrejas de origem eram batistas, metodistas, presbiterianas e etc. E de acordo com as fontes bibliográficas, foram recebidos do mesmo jeito que haviam saído. Outro movimento são aqueles que abandonaram a fé, mas que tinham vergonha e decidiram deixar a localidade de Lohampton, assim podemos dizer, Nova York, deixaram aquela localidade e decidiram ir viver em zonas distantes. Alguns se esconderam por semanas, meses, até anos, por vergonha, por represália e por que não tinham mais nada. E o quarto movimento, aquele que é o mais difícil que nós podemos aqui dizer, são aqueles que haviam vendido os seus bens, casas, deixaram os seus empregos, porque eles acreditavam que o Senhor estava voltando. E não havia necessidade, não é? Claramente, de eles permanecerem com os seus bens. E após o desapontamento, eles não tinham condições de sobreviver. Eles não tinham casas, não tinham bens. E de acordo com as fontes bibliográficas da época, alguns se suicidaram, alguns ficaram doentes e acabaram morrendo por desespero, por angústia. Esse quarto grupo foi, não é, que causou mais problemas sociais, onde teve que haver uma intervenção do governo na época para atender de uma forma uma ação social. Pois o desapontamento não só trouxe, não é, problemas espirituais e religiosos, mas também trouxe problemas sociais. Trouxe problemas que causou desequilíbrio na sociedade, fez com que o governo da época intervisse para que pudesse salvar as pessoas que estavam nas necessidades ou em situações precárias, pois não tinham como sobreviver. Até então,
não é, após o desapontamento de 1844, no dia 22 de outubro, Miller estava em silêncio. Esse foi um dos problemas, não é, que trouxe divisão no seio dos milleritas. Como é possível um líder que estava a liderar um grupo ficar em silêncio? E de acordo com a biografia da época, nos diz que Miller esteve em silêncio até o dia 10 de dezembro de 1844. Nós não sabemos até então por que do silêncio de Miller. Talvez porque estava a refletir, porque achou que havia errado em alguma coisa. Bom, nós não conhecemos, mas o que a história diz é que depois deste período, depois de 2 meses, não é? Em 10 de dezembro de 1844, Miller profere ou vai dizer essas palavras assim. Depois disso, Miller escreveu: tendo esperado e procurado a bendita esperança, na expectativa de realizar as coisas gloriosas que Deus falou sobre Sião. Sim, e embora tenha sido desapontado 2 vezes, ainda não estou abatido e desanimado. Deus esteve comigo em espírito e me fortaleceu. Agora, tenho muitas evidências de que acredito na palavra de Deus. Minha esperança na vinda de Cristo é mais forte que nunca. Nosso dever agora é consolar uns aos outros com as palavras da vinda de Cristo, fortalecer os que estão fracos entre nós, estabelecer os vacilantes e erguer os abatidos, falando frequentemente uns aos outros e não deixando a assembleia. Que a nossa conversa seja sobre o céu, de onde esperamos o Salvador. Pois chegou a hora de vivermos pela fé. Uma fé provada com ouro 7 vezes purificado. Bom, nesta altura nós vamos ver Miller proferindo algumas palavras para encorajar o seu movimento, para encorajar os seus irmãos. Mas ele sabia de que já era tarde essas palavras, pois o movimento já estava destruído e ele não tinha conta. Dizer também que nessa altura, Joseph Him, ou Joshua Him, não é, tentou reorganizar, ajudar os irmãos que estavam com dificuldades financeiras. De acordo com a biografia, ele diz que criou uma comissão para tentar ajudar, mas que sem sucesso. Pese embora que ele tentara, e Miller vai encorajando de que era o momento de estarem unidos, encorajar os que estavam mal espiritualmente, pois que este era o momento de a gente viver pela fé, era o momento do grupo millerita viverem pela fé, pois o que estavam passando era uma provação, ou como um ouro é refinado pelo fogo, não é? E ele vai encorajando para que o movimento pudesse resistir, mas ele sabia que o movimento já estava destruído. E nesta altura nós vamos ver que Miller tentara apaziguar os ânimos, mas os estragos já estavam feitos. E vai surgir 6 movimentos dentro do millerismo. Movimentos esses que cada um tinha suas ideologias, suas formas de interpretar, pois não entender até aquele ponto da história por que o Senhor não voltara. E isso vai desencadear vários conceitos no meio do millerita. E vão surgir 6 grupos. Grupos esses que quero lhe convidar, não é, neste vídeo, a acompanhar comigo estes 6 grupos, denominadamente. A falta de liderança após o desapontamento por parte de Miller trouxe consigo a criação de vários movimentos dentro do millerismo. 6 novos grupos começaram a criar suas ideologias, que foram: primeiro grupo, Adventista do Primeiro Dia, liderado por Jonathan Cummins. Segundo grupo, Cristãos Adventistas, liderado por Joshua Himes. Terceiro, Vida e União do Advento, liderados por Josh Hals e George Storrs. Quarto grupo, Adventista do Tempo Vindouro, liderado por Matt. Quinto, Os Espiritualizadores, liderado por Turner Applehare. Sexto grupo, Adventistas Sabáticos, liderados por Josie Bates, Ira Hudson, Tiago White e Ellen White. Realmente nós vamos ver, não é, de acordo com aquilo que nós acabamos de assistir em seu vídeo, vão surgindo vários movimentos, como os Adventistas do Primeiro Dia, Adventista da Nova Aliança, conforme tu viste em seu vídeo. E essas igrejas ou esses movimentos, cada um tinha suas ideologias, tinha suas formas de pensar e vão dividindo o movimento. Outra coisa curiosa, não é, que nós queremos trazer no programa de hoje, após o desapontamento, quero lhe trazer a figura do jovem que na altura, não é, se chamava Ira Edson. Bom, de acordo com a biografia dele, ele diz que depois do desapontamento, já no dia 23, ele estava em casa com alguns amigos, orando, entendendo, tentando entender, não é, o que acontecera neste dia, em oração e em espírito, em jejum,
Depois disso, eles terminaram e acharam por certo que tinham que ir, não é, apaziguar ou consolar alguns irmãos que estavam fracos na fé após o desapontamento. E de acordo com a biografia dele, ele diz que após ele passar por um matagal, ele teve uma visão. Bom, uma grande visão. Que o Senhor, afinal de contas, não era o santuário terrestre que deveria ser purificado, mas sim o celestial. E em visão ele vê que o Senhor sai do lugar santo para o Santíssimo, preparando assim para a intercessão e o juízo, não é? O começo do juízo, assim podemos dizer. Isso é que nos diz a sua biografia, de que ele tivera esta visão. Afinal de contas, não era a volta de Jesus, não era o Senhor voltando a este velho mundo. Era sim o santuário celestial que estava a ser purificado. E, de acordo com esses conceitos, não é? Vamos compreender claramente que as 2.300 tardes e manhãs que dataram a volta de Jesus por meio dos conceitos de Miller não era para a purificação do santuário terrestre, mas sim para a purificação do santuário celestial. Era o santuário celestial que precisava de purificação. A saída do Senhor do lugar santo para o Santíssimo, para que pudesse se preparar para a intercessão do seu povo. Era necessário que o Senhor saísse do lugar santo. E aí vão se cumprir os livros de Apocalipse, que fala de que comeram, não é? O livrinho era doce na boca, mas quando chegou no estômago era amargo. Claramente nós vamos ver os mileritas conseguiram entender, conseguiram cumprir a profecia de que o livro seria amargo no estômago, doce na boca e amargo no estômago. E nós vamos ver, os conceitos vão dando luzes, as pessoas vão entendendo claramente. Esse grupo, não é, de Ira Edson, José Betty, temos aí também Tiago White e Ellen Armon, não é, que posteriormente se tornou Ellen White, estavam entendendo isso, que afinal de contas não era a purificação do santuário terrestre, mas sim o celestial. Perseverar na fé em oração, tendo luz no céu, mesmo sem entender o que se passava, e cavar fundo na palavra de Deus, em busca de respostas às nossas mais profundas inquietações, faz diferença também para nós hoje. Acabamos por nos dar conta que não precisamos entender, nem saber o porquê, o para que tudo ocorre. Basta confiar na consciência de Deus, na omnisciência de Deus, pois Ele mesmo diz em sua palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, plano de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e futuro. Jeremias 19, verso 11. Realmente as manhãs, ou amanhã de 23 de outubro de 1844, marcou o início ou o desapontamento, que levou vários e vários anos para a compreensão dos mileritas. Mas embora, de acordo com aquilo que nós já contamos no programa de hoje, houve destruição, separação, ideologias diferentes, criação de vários movimentos. Movimentos esses que vão trazer problemas e dificuldades no seio dos próprios mileritas, pois cada um tinha sua forma de interpretar. Alguns acharam que o Senhor acabava de voltar naquele dia, mas de uma forma espiritual. Esses são os espiritualizadores, um grupo que saiu também dentro do milerita, que eles acreditaram que o Senhor voltara naquela época, porém espiritualmente ou em nossos corações. Alguns acreditaram que não era a volta de Jesus, mas sim era o início do juízo final e o início da purificação do santuário celeste e também o início da proclamação das boas novas ou o início do tempo do fim. E alguns tiveram várias ideologias, foram fundando igrejas ao longo da história. Bom, alguns na altura acreditaram que o Senhor poderia voltar em qualquer momento. E nós vamos ver Miller tentando apaziguar, tentando preservar o seu movimento, mas já não havia mais capacidade para preservar este movimento, pois havia se dissolvido e criado várias ramificações. Mostra claramente como algumas ideias humanas, alguns conceitos humanos trazem amargura no coração do homem. Realmente, Deus taxou a sua vinda, a sua exclusiva vontade, a sua exclusiva soberana vontade. E cabe a nós, seres humanos, proclamarmos o seu evangelho, esperarmos nas suas promessas. Não é nós proclamar a vinda dele, marcando datas, tempos e estações. Isso pertence ao eterno. O que aconteceu em 1844 mostra claramente para os dias de hoje
que é necessário não entrarmos nas ideias humanas, não entendermos conceitos humanos. O que está escrito, e o que tem que vir, virá, mas no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo daquele que não falha, daquele que criou tudo e prometeu que um dia voltará. Por isso, é necessário compreendermos os tempos, as estações e as épocas que o Pai reservou para a sua divina autoridade. A amargura e a desolação de 1844 nos traz para nós do século XXI compreendermos quão é antagônica a história que aconteceu com eles. Pese embora que na altura não era para que o Senhor voltasse à Terra, vamos imaginar comigo hipoteticamente se o Senhor voltasse naquele dia. Claro que eu e você que estamos assistindo este programa não estaríamos salvos e nem vivos, mas afinal de contas o Senhor não voltou e nós estamos vivos em 2023. É um conceito para reflexão, compreendermos claramente que o que aconteceu com os outros no passado pode acontecer conosco. Pois embora se olharmos no horizonte de uma forma filtrada, vamos compreender que estamos a viver o inverso da história dos outros, o inverso da história do desapontamento. Se o Senhor não voltou em 1844 e eles estavam preparados, conversos, dedicados, batizados e entregue ao cristianismo ou entregue à palavra de Deus, e nós estamos a viver os últimos tempos. É necessário proclamarmos a mensagem do Eterno, pois nós estamos a fazer o inverso. O nosso tempo da volta de Jesus nós estamos anunciando. É necessário compreendermos os sinais, meu amigo. E no próximo programa vamos falar das conferências que aconteceram após o desapontamento. Vamos tentar compreender o que Miller fez para tentar apaziguar os corações e o seu grupo e que não dera certo. Te vejo no próximo programa, meu querido amigo. Não saia daí, deixa teu like e mais, subscreva o nosso canal no YouTube, Crônicas Celestiais, e siga-nos. Partilhe os nossos conteúdos. Tens uma dúvida? Deixa teu like, deixa teu comentário e nós vamos responder com todo o carinho e prazer. E lembre-se que a eternidade se aproxima. Te vejo lá. Aquele abraço.